Bem-vindo ao projeto Técnica Feynman. Hoje estudaremos a disciplina de Biologia. Você vai aprender, nem que seja a última coisa que você faça. Iniciamos o estudo da Biologia pela citologia. A citologia contemplará basicamente os procariontes, que são as bactérias, e as bactérias possuem apenas o ribossomo, em termos de organelas, que estudaremos na sequência. Então, além dos procariontes, que são as bactérias, nós poderemos ter os eucariontes. E os eucariontes são os animais. E os animais, na divisão celular, eles realizam de forma centrípeta. Veremos na sequência. Então, os eucariontes contemplam os animais, os vegetais, e na divisão celular, os vegetais o realizam de forma centrífuga. Na etapa de telófase da citossinese, que veremos na sequência. Na próxima aula. A principal diferença entre os procariontes e os eucariontes é que os eucariontes possuem um núcleo. Organelas membranosas são células mais complexas e o DNA está compactado em histonas, que são proteínas de compactação. Com relação ao DNA de eucariontes, cabe salientar a presença de introns. Então, um DNA com introns. Os introns são regiões não codificantes do DNA, enquanto que os exons são regiões codificantes. Essas são as principais diferenças entre os procariontes e os eucariontes. Com relação à membrana plasmática, vamos estudar o modelo mosaico fluido de Singer e Nicholson. Ela é composta basicamente do colesterol. Na composição da membrana plasmática tem função estrutural e fluidez. Cabe salientar que vegetais e fungos não têm colesterol. Colesterol é uma molécula animal, de origem animal. Com relação ao glicocálice, o glicocálice ele é composto por proteoglicanas e lipoglicanas. A função do glicocálice é o reconhecimento extracelular. E mais uma vez, bactérias, vegetais e fungos não têm glicocálice. Glicocálice é apenas de células animais, assim como o colesterol. Com relação aos fluidos, os fluidos intracelular e extracelular. Nos fluidos extracelulares, nós vamos encontrar sódio, cloro, carbonato e ácidos graxos e aminoácidos. Esses serão os componentes do fluido ou líquido extracelular. E o fluido ou líquido intracelular irá apresentar potássio, magnésio, fosfatos, peptídeos e enzimas. Com relação às soluções, poderemos ter soluções hipotônicas, isotônicas e hipertônicas. Basicamente é a concentração dela, né? Se ela for uma baixa concentração, estaremos diante de uma solução hipotônica e essa solução hipotônica, em contato com hemácias, por exemplo, pode produzir a hemólise e a turgidez do seu tubo de ensaio, por exemplo. Soluções isotônicas são aquelas que têm a mesma concentração e as soluções hipertônicas são aquelas que têm a concentração maior. E elas irão promover, por exemplo, em contato com as hemácias, a crenação delas e a plasmólise. Seguindo no estudo da biologia, falaremos agora do transporte celular. O transporte celular, bem conhecido como transporte ativo e transporte passivo. O transporte ativo é exemplificado pela bomba de sódio e potássio. A bomba de sódio e potássio promove o gasto de ATP. Lembrando, o potássio é intracelular, enquanto que o sódio é extracelular. Por isso, nós temos um gasto de ATP para transportar o sódio e o potássio entre as porções intras e extracelulares. Mas isso é muito fácil, não é mesmo? O transporte celular passivo é que é mais relevante, mais cobrado, inclusive. Quais são os exemplos de transporte celular passivo? A difusão ocorre com soluto. A difusão facilitada, exemplificada pelos canais GLUT, que transportam a glicose, também é com relação a soluto, perceba. Toda difusão é para solutos, moléculas. Por exemplo, a glicose. E a mais relevante,
mais cobrada é a osmose. A osmose não é mais para solutos, é para solvente. E ela é passagem de um meio menos concentrado para um meio mais concentrado. E geralmente esse solvente é água. A água passa do menos para o mais concentrado. Do menos hipotônico para o mais concentrado hipertônico. A água então iria se mover neste sentido. E este é o transporte celular passivo, osmose. Agora, com relação ao núcleo, quais são os seres que possuem núcleo? Os eucariontes. Procariontes não possuem núcleo. O que raios é um núcleo? O núcleo é uma membrana nuclear, conhecido como carioteca. As porções do núcleo, então, nós teremos o nucleoplasma, como se fosse o citoplasma do núcleo. O nucleolo, onde teremos uma elevada síntese de RNA, o processo de transcrição. O DNA está sendo convertido em RNA, esse é o processo de transcrição. Isso ocorre no nucleolo. E teremos uma região periférica, onde nós teremos o DNA compactado, no caso dos seres do sexo feminino, o corpúsculo de Barr, que é basicamente o cromossomo X compactado, inativado. Agora, alguns conceitos que precisamos definir e não confundir. A cromatina é o estado do DNA que está não condensado, enquanto que o cromossomo é o estado do DNA que está condensado. O cromossomo está condensado através das estonas, DNA em estonas. E temos ainda uma observação aqui, CPN, complexo de poros nuclear. O núcleo apresenta poros. Dando continuidade, precisamos estudar agora o citoesqueleto. O citoesqueleto, ele basicamente irá realizar a organização e transporte celular para a sustentação mecânica e morfologia da célula. Quem são os componentes do citoesqueleto? Actina, filamentos intermediários e microtúbulos. São esses três. Vamos agora às peculiaridades de cada um deles. Actina ou microfilamentos são sinônimos, perceba. Actina ou microfilamentos. O tamanho deles é de 6 a 8 nanômetros. E eles formam uma estrutura globular ou uma estrutura filamentosa. A função da actina e dos microfilamentos basicamente é projeção de membrana e microvilosidades. E lembrando que a polimerização destes para a formação filamentosa ou globular consome ATP. Então essas são as principais características e funções da actina, ou também conhecida como microfilamentos. São sinônimos. Agora com relação aos filamentos intermediários. Não mais micro, agora intermediários. Por que intermediários? Porque são maiores, perceba. Os anteriores iam até 8 nanômetros. Os intermediários vão de 8 a 10 nanômetros. Eles constituem basicamente as proteínas fibrosas, que são a vimentina, desmina, laminina e a queratina. Realizam também as junções celulares, que são interações proteicas, e também a estruturação celular e nuclear. O formato redondo do núcleo se deve aos microfilamentos, as proteínas fibrosas que promovem a estruturação celular e nuclear, o formato redondo do núcleo, graças aos microfilamentos. Interessante, não é mesmo? E por fim, o maior deles, os microtúbulos, literalmente maior, de 30 a 40 nanômetros. Os microtúbulos, eles são basicamente tubulinas alfa e beta, endímeros. A polimerização dessa vez irá consumir GTP, enquanto que a polimerização da actina ou dos microfilamentos consome ATP, a polimerização dos microtúbulos consome GTP. E os microtúbulos estarão presentes no centrosomo, no fuso mitótico, nos centríolos. Os centríolos serão compostos por 9 trincas de microtúbulos e eles estarão presentes na divisão celular e também nos cílios e flagelos. Cabe a observação de que vegetais não possuem centríolos. Perceba que em todo o nosso estudo inicial, o enfoque é sempre no que
vegetais e animais e fungos não possuem. Eles não possuem colesterol. Vegetal e fungo não têm colesterol, é uma molécula animal. Bactérias, vegetais e fungos não têm glicocálice. Glicocálice é apenas em animais. E por fim, microtúbulos. Os microtúbulos vegetais não possuem centríolos. Os centríolos são formados pelos microtúbulos, tubulinas alfa e beta em dímero. Interessante, não é mesmo? E este foi o estudo inicial da citologia, do transporte celular, do núcleo e do citoesqueleto.